Eu tava lendo uma matéria super legal. Super legal, horrível, né? É isso que nem eu te falei, né? Eu tive a sorte, não tive a sorte. É uma matéria interessante, né? Sobre um tema que eu não tinha pegado o nome sobre isso. Que chama Geração Sanduíche. Não sei se você já ouviu falar Não. disso. Pô, você vai gostar. Geração Sanduíche é um novo termo que eles estão pegando agora, que é sobre adultos funcionais, que ao mesmo tempo eles estão cuidando dos pais mais velhos deles, ao mesmo tempo que eles cuidam de filhos e netos. Então, as pessoas demoraram mais para envelhecer, né? Então, para ter filhos. Então, antes você tinha um filho muito novo. Seu filho crescia, a vovozinha já estava velha, o filho já estava criado. Já tá tendo filhos mais perto da fase dos 30, para alguns homens 40. Então, seus pais às vezes já estão chegando nos 80. Então, é uma geração que está ao mesmo tempo cuidando do pai idoso e do filho mais novo, né? Como é que é o impacto que tem na cabeça das pessoas essa questão de você ter que virar essa chave de quando você vira o cuidador do seu pai? Esse é um outro tema que é muito legal você trazer, porque até 1, 2, 3 gerações e para trás, né? Era muito comum os pais ficarem meio que esperado, sabe? Seu pai tá velhinho e você cuida. Seu pai tá velhinho e você cuida. Não tinha muita outra opção, era essa. Só que a sociedade tem ficado muito mais egoísta. E a gente não é muito mais cuidador de essência, assim. Você quer cuidar da sua vida, não é assim? Tá todo mundo, não gostei da minha esposa, separa, não sei o que, separa, não gosta, não sei o que, né? Assim, a gente tá muito mais egoísta. Então, essa história de cuidar do pai não tem sido tão comum ou natural, acho que é a palavra, como era. Então, eu acho que a gente tem muito assunto para falar, porque tem várias coisas acontecendo. As pessoas antes, há pouco tempo atrás, eu lembro, eu tinha 10, 12 anos, quando alguém morria com 80, eu lembro que eu perguntava assim, morreu? Ah, minha avó morreu. Quantos anos? Ah, 80, 83. Você fala, que bom, morreu velhinha. Não é? Tipo, 83 anos hoje tá super ativo. Então, as pessoas estão vivendo muito mais. Só que elas continuam se aposentando. E elas ficam muito tempo ociosas. A vozinha que morava com você morria antes, com 83, quando vivia muito. Hoje ela vai até... Minha avó morreu com 101. Nossa! Entendeu? 101 é muito tempo. É muito tempo sem fazer nada. E tem um livro muito legal que eu tive a opção de ver na época da faculdade, que era da Simone de Beauvoir. E ela chama A Velhice. E ela fala que um dos grandes problemas... Olha, hein? O livro dela é antigo. É que a gente não faz projeto de vida na maturidade. Não. A gente não tem projeto. O que eu vou fazer com 70? E não é nem eu acho que é uma culpa individual, que acho que vale a pena se destacar, mas é uma culpa da sociedade. O que hoje é feito pro idoso? O idoso no Brasil é completamente sonegado. Exato. Quando você passou dos 50, 60, nada mais é feito pra você. Programa de TV não é feito pra você, podcast não é feito pra você, música não é feito pra você, nada é mais feito pra você. Exato. A nossa sociedade não se organizou ainda para ter esse monte de idoso. Então, esse idoso que antes ficava com o filho morando na casa dele 8, 10 anos, hoje vive 30. Entendeu? Então, não é só que os filhos são egoístas, mas você tá pondo uma pessoa na sua casa que vai viver, não é uma pessoa, é seu pai e a sua mãe. Só que são 30 anos a mais de convivência. E só deteriorando, né? E até mesmo os espaços físicos, né? Se a gente pensar quanto que era um apartamento. 100 metros quadrados é um apartamento comum há 30, 40 anos atrás. É um apartamento pequeno, 100 metros quadrados. Tinham mais casas também, de 2 andares, né? Se tinha edícula. Pô, era super comum você ir na casa de alguém, pô, o avô mora na edícula. Perfeito, ali. né? Super comum. E hoje num apartamento de 50 metros quadrados? Que o escritório virou hoje home office, né? Porque o quarto a mais hoje virou escritório. Meu consultório é dentro da minha casa. Então, a dinâmica com um idoso dentro da casa mudou completamente. Não tem nenhum lugar se falando disso ainda, né? Acho que vale muitos livros e muitas palestras e muito podcast para a gente poder pensar sobre esse novo lugar do idoso. E vale muito podcast voltado para eles, para que eles comecem a pensar o que eles também vão fazer da vida deles. Porque com 70 anos, meu pai tem 75, 6. Minha mãe 74, 3, não sei.
E a cabeça boa, super ativos. E assim, precisa ter projeto de vida, porque senão você vai viver mais 30 anos sem fazer nada. Assistindo televisão, que a programação é ótima, né? Não é? Então, me preocupa, né? Não conhecia esse nome como chama? Geração sanduíche. Geração sanduíche, porque é uma geração que nem o idoso pensou sobre a própria vida dele, nem se planejou financeiramente para viver até os 100. Quem é que vai pagar a conta dele? Não, e aí você bota... Eu gosto desse termo, eu acho que ele é muito específico, mas funciona. Porque assim, antes a gente era pai muito novo, né? Meu pai me teve com 20 anos de idade. Exato. E era super comum. Hoje eu tenho 36, eu lembro do meu pai com 36 anos. Sabe, meu pai tinha 36, eu tinha 16 já. E eu não tenho filhos. Então, é super comum. Tem vários amigos que estão começando a ter filho agora, né? Tipo, é uma coisa mais comum pra agora. Então, você vai ter um filho ao mesmo tempo que seu pai tá ficando doente. Você tá aprendendo a ser pai 2 vezes, né? Tá aprendendo a ser pai com seu filho e ser pai com seus pais, né? Então, a carga você psicológica... Pô, você não tá em casa pra... E na idade você que tá você tá tomando chibatada mais do que nunca, né? Que aos 30 é quando a sua vida profissional tá no... Exato, você tem que trabalhar muito. Então é difícil, né? É um amadurecimento. E acho que a vida adulta tem esses marcos, né? Que cobram esse amadurecimento, né? Quando você se muda, quando você, sei lá, é promovido, quando você tem que cuidar de um pai que tá doente, uma mãe que tá doente. E essa dupla mudança, ainda mais quando a gente tá falando de uma pressão financeira, porque a gente tá falando de um lugar muito privilegiado, né? Pensa quem tá passando por isso, morando numa casa na quebrada com 50 metros quadrados. Aí o que tem acontecido é que essa mãe e esse pai acabam sendo até uma ajuda pra cuidar do filho pequeno, né? Só que aí, o que eu acho? O que eu penso? Não acho nada, mas o que eu penso? Por isso que é tão importante a gente fazer projeto de vida pra nossa vida. Porque talvez o seu projeto de vida não seja ser babá. Uma coisa é você querer estar com seus netos, outra coisa é você ser babá de neto. São coisas diferentes. E se não for programado, o vô vai virar, ou a avó vai virar babá. Porque é essa sociedade que a gente tá falando. A gente trabalhando que nem os loucos. O vô entra na sua casa, você não tem muito tempo de cuidar dele, seu filho tá pequeno também. Meio que naturalmente ele vai acabar sendo... Se você não tiver dinheiro, ele vai acabar sendo babá dos seus filhos. E será que ele planejou isso pra vida dele, né? Então, a gente começou falando de morte e o que eu vejo no dia a dia é que ninguém para pra pensar sobre a vida. A gente vai se atropelando, né? Acorda... É muito raro alguém parar pra analisar a própria vida e decidir quais são os próximos passos e como que você vai guardar dinheiro, o que você vai fazer nos próximos anos. Meio que a vida fica pagando boleto e sem reflexão. E aí, quando chega a parada, ela parece mais brusca do que né? Quando você dá com uma topada, passa a lombada, você, o que tá acontecendo aqui, né? Tem um autor que chamava, né? Morreu, Rubem Alves. Sei. Ai, eu amava esse cara. Um psicanalista, psicopedagogo. E ele fez uma metáfora que eu amei. Mas era sobre doença, mas a gente pode pensar sobre a vida. Ele disse assim, que existem 2 tipos de doença. A doença crônica e a aguda. A doença aguda é aquela que vem na nossa vida e vai embora, né? Tipo catapora, quebrou uma perna, tal. E aí ele comparava a doença aguda e crônica como uma visita. Então, a doença aguda é aquela visita que chegou na sua casa, que você não queria, não esperava. Ela chegou lá, pensa na perna quebrada, ela chegou na sua vida e vai se instalar lá. E meio que você vai se desorganizar, porque você não estava esperando, então vai ter que arrumar a cama na sala e fica aquela zona, e essa pessoa tá abrindo sua geladeira, você não queria que abrisse, mas tudo bem, porque daqui 30 dias ela vai embora e acabou e a sua vida volta ao normal. Então, é um estresse, mas volta ao normal. E a doença crônica, que é aquela que vem e não vai embora, né, são as doenças incuráveis que a gente tem, ela é aquela visita que ela chegou também sem pedir permissão, porque a gente não estava esperando, a gente não espera a doença, só que ela veio para morar na sua casa.
No começo, você fica brigando com a visita. Você, ai, meu, não queria que você tivesse... Ai, abriu minha geladeira de novo. O único jeito de lidar com essa visita é lembrar que ela não vai embora mesmo. Então, é melhor você arrumar o cômodo da sua casa. É melhor você arrumar. E aí ela vai morar lá. Então tá bom. Então já que ela vai morar lá, vou tirar meu escritório, vou pôr essa pessoa aqui. E é isso, eu vou ter que conviver com ela. Então, me lembra um pouco essa história dele, pensar nesse futuro que a gente vai ter com os nossos pais. Inevitável. Se a gente não planejar, a visita vai entrar de qualquer jeito. Pá, vai bater na sua porta. E, cara, ou você vai ficar brigando com isso na sala, tira daqui, ou você vai arrumar seu cômodo. Planejamento de vida, pra mim, é olhar essa situação e já planejar. Tá, meus pais estão envelhecendo, e aí? O que eu vou fazer com isso? Como que a gente vai lidar com isso? Inclusive, conversar com eles, né? O que vocês estão pensando, né? Como vocês pensam? Porque, de novo, às vezes tá mãe e o pai. Então, assim, tá, vocês já pensaram que um de vocês vai morrer? Vocês vão morar sozinho, né? Como é que vocês pensam isso? Mas quem é que vai puxar esse assunto, hein? Essas conversas difíceis, né? Conversa E difícil. a gente tem um prazer de não abordar a conversa difícil, né? A gente evita né? com uma força que é... Esse que você acabou de assistir foi um corte com a Karina Pirró. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!